Olá a todos. É, Hoje nós vamos dar a continuidade ao nosso conteúdo. Esse é o nosso segundo vídeo. Nós vamos abordar a história da matemática, né? E nesse segundo vídeo nós vamos ter estes objetivos, que é reconhecer os aspectos históricos do ensino da matemática, identificar os aspectos epistemológicos do ensino da matemática, analisar os aspectos epistemológicos e históricos na constituição do ensino da matemática, diferenciar a educação matemática de ensino da matemática, identificar as principais tendências do ensino da matemática e reconhecer a educação matemática em seu contexto interdisciplinar. Então, esse nosso vídeo, nosso segundo vídeo, ele aborda o conteúdo da unidade 3, que é o aspecto histórico e epistemológico da matemática, e a unidade 4, que são as tendências atuais de ensino e educação matemática. Então, vamos aqui, os aspectos históricos do ensino da matemática. É uma questão que sempre gera divergência entre os matemáticos, se a matemática é uma ciência ou uma linguagem. Conforme Silveira, o autor do e-book, ele diz que se a matemática é uma ciência, ela deveria estudar e explicar fenômenos por si mesma. Porém, na maior parte das vezes, isso não ocorre. Então, por outro lado, se considerarmos a matemática como mera linguagem, ele diz que estamos desprezando todos os elementos matematicamente naturais, como os prismas de cristais, os espirais de um girassol ou os processos periódicos naturais. E ainda que todos eles necessitem de símbolos lógicos para a sua representação, encerram em si mesmo informações de padrões matemáticos. Então, o que importa é que o uso da matemática ele é inerente ao ser humano. Sem um pensamento matemático, o valor ordenado das letras nessas frases que está aqui nos nossos slides, ele teria pouco sentido. Os fenômenos físicos e químicos ocorreriam sem que pudéssemos compreendê-lo. E o homem não seria mais que um mero espectador, né? Então, o ensino da matemática e as suas mudanças sociais ao longo da história, né? Então, nós devemos perceber que a matemática ela teve um fator muito importante, né? Com certeza. Então, assim, no período de 3.000 anos antes de Cristo, né, a chamada Idade da Pedra, ela foi marcada por uma grande evolução cognitiva e, em conjunto com ela, vinha a necessidade de contagem e enumeração de quantidades. Então, situações como a quantidade de crianças na tribo, contagem de gado ou de dias, começavam a ser um desafio ao homem naquela época. Então, segundo os historiadores, diversas técnicas, né, buscavam representar a quantidade que foram desenvolvida, como, por exemplo, colocar em uma bolsa de couro uma pedra para cada objeto que se queria quantificar. Um outro exemplo é dar um nó em uma corda, né, para cada objeto também que queria se quantificar. Criar marcas lineares em ossos, né? Então, assim, como eles buscavam diversas formas, né, de quantificar, aqui nós temos a representação de marcas em ossos, que aqui é o osso Ishango, né? Então, aqui ele representa, né, nessas marcações, como
uma unidade, o algarismo representando uma unidade, né? Alguns historiadores, eles pensam que essas marcações não representavam também somente a unidade simples, não, eles poderiam também representar um calendário lunar, né? Então, é, com o advento da escrita, né, pouco depois de 5.000 anos antes de Cristo, a matemática começou a se tornar mais sociável, já que o pensamento começou a ganhar forma em tábuas de pedra. Então, dessa forma, não somente eh, para a matemática, mas de forma geral, um homem poderia começar a passar os seus conhecimentos a outros, né, de modo concreto, de que simplesmente por uma linguagem verbalizada. Então, aqui nós observamos nessas duas gravuras, né, que os babilônicos e os egípcios, eles foram os precursores em escrever o cálculo matemático na pedra e em pergaminhos, no objetivo de passar a mensagem, né? Assim, eles provavelmente, né, no caso, os babilônicos e os egípcios, né, eles deixaram os primeiros registros no ensino da matemática. Com o avanço, né, do período histórico, por volta do século VI a.C., né, é, foi encontrado na Grécia uma riquíssima, na época, né, riquíssima para a matemática, né. A matemática como linguagem, ela foi sendo desenvolvida por diferentes civilizações de diversas formas. Então aqui, os gregos eles começaram a tratar a matemática não só como uma ferramenta, como as demais civilizações. Eles começaram também ser como um meio de pensamento lógico, que poderia encerrar em si todas as explicações. A matemática, ela vem do grego mátema, que significa ciências, conhecimento ou aprendizagem, e deriva da palavra mathematicos, que significa o prazer de aprender. Então, para esse povo, a matemática ela era uma ciência do conhecimento. Então, na época, muitas culturas mantinham, né, eles, eh, eles mantinham culturas, né, registro, e esses registros matemáticos de como determinar os ciclos lunares ou como medir áreas circulares, volumes, entre outros. Porém, todas essas situações sempre estavam de acordo com as suas necessidades práticas. Já os gregos, eles tiveram uma influência enorme nos avanços matemáticos, uma vez que, ao se debruçarem sobre o assunto, eles desenvolveram além do limite que o homem da época utilizava, né? Os avanços em diferentes áreas matemáticas foram obtidos e, com isso, foi mais significativo, né, para o nosso contexto e o surgimento também das escolas. Por volta do século III a.C., foi fundado no norte do Egito a maior biblioteca da época e possivelmente a mais importante da história, a Biblioteca de Alexandria. Tinha como por finalidade, né, reunir as obras, né, de todos os continentes e de todo o conhecimento da humanidade, né. Então, ela tinha essa finalidade e esse objetivo, né. Então, assim, eh, segundo os parâmetros curriculares dos PCNs, o estudo da história da matemática
se pode analisar a construção das noções básicas dos conceitos matemáticos, estabelecendo comparações entre os conceitos e processos matemáticos do passado e do presente. O professor cria condições, né, para que o aluno desenvolva atitudes, né, e valores mais favoráveis diante desse conhecimento. Então, o professor ele precisa despertar também nos alunos o aspecto investigativo, para que ele próprio busque alternativas para resolver problemas, propiciando, né, assim, que os alunos desenvolvam o senso crítico, colaborando para que se forme cidadãos mais críticos e conscientes do seu papel na sociedade contemporânea, o que faz com que se tenha uma possibilidade mais evidente de êxito na construção do conhecimento. Certo, pessoal? Então, aqui no próximo slide, nós vamos observar alguns aspectos epistemológicos do ensino da matemática. Mas o que é epistemologia, né? É um ramo da filosofia que estuda a natureza do conhecimento. Então, esse termo ele foi criado pela primeira vez pelo filósofo, né, James, e sendo que episteme significa estudo e logo significa a palavra. Então, os aspectos epistemológicos do ensino da matemática são diversas correntes metodológicas que podem ser vistas como tendência em educação matemática. Então, assim, os aspectos epistemológicos do ensino da matemática formam um conjunto de tendências, né? Essas tendências, elas englobam aquelas que se tratam as teorias da educação matemática e o uso da própria educação matemática como campo científico. Então, o construtivismo radical, as teorias da psicologia e a filosofia da educação também faz parte dessas tendências. Então, esse slide nós vamos observar a construção do processo do ensino da matemática. Mas a gente tem que observar sobre, voltando aqui no slide anterior, né, os aspectos epistemológicos, né? Quando um professor ele decide seguir determinada prática pedagógica com o objetivo de facilitar a absorção do conhecimento por parte dos seus alunos, ele tem que ter uma bagagem epistemológica, né? Ele tem que ter uma série de conjuntos de saberes e suas convicções para passar para os seus alunos, né? As experiências deles têm que ser levadas em conta. Dentro desse conhecimento pedagógico, o professor ele precisará conhecer o método de ensino e a aprendizagem relacionada ao tema. Ter empatia com os alunos, a carisma, né? Que não pode ser desconsiderado também como característica importante, né, para o aprendizado do aluno. Então, nessa construção do processo do ensino da matemática, ele passou por diferentes fases e formas ao longo da história de diferentes civilizações, né? Um dos importantes registros históricos que nós temos, né, é os elementos de Euclides, que é uma coletânea de livros de Euclides de Alexandria. Então, com a idade, né, idade moderna, vieram algumas constatações reflexivas, né? Essas reflexões, entre elas, é o fato de que a educação secundária estava divergente na sociedade industrial, que despertava um mundo afora. Então, houve então uma grande necessidade de aprimoramento dos professores, bem como a ampliação do quadro para a educação pública. Então, iniciou-se dessa forma,
né, o pensamento e o aprimoramento da educação matemática, que foi um movimento internacional de renovação e modernização, né? No século, que ele teve esse início no século XX, esse processo ele ganhou espaço no Brasil com o movimento da Escola Nova. Vamos ver aqui. Então, nesse caso, que foi esse movimento, né, da Escola Nova, né, que ganhou espaço aqui no Brasil. Ele levou à unificação das matemáticas, que até então eles tinham três principais áreas, que era a álgebra, a aritmética e a geometria, né? Então, o que que ele precisava, o aluno, para ser aprovado em matemática? Ele teria que fazer três exames. Então, eh, para a álgebra, para a aritmética e para a geometria, tinha que ser três exames, né? Então, isso foi unificado. Então, no Brasil, por volta da década de 1960, ele teve o início, né, do movimento da matemática moderna. E o objetivo, né, como nós vimos há pouco tempo, foi a unificação das três matemáticas, né? Foi a unificação da álgebra, aritmética e geometria, né? E também foi introduzido os elementos da teoria dos conjuntos no currículo, da educação básica, né? Então, assim, o, nesse, nessa introdução, né, que esse movimento, que ele foi como principal objetivo a consolidação da unificação das três matemáticas, a ênfase na precisão, na formalização da matemática e no método de expressar a linguagem matemática e a modernização do ensino do primeiro e segundo grau, que é o ensino fundamental e o ensino médio, por meio de um processo algébrico rigoroso e abstrato. Então, né, com isso, nós vamos agora, nesse slide, observar algumas tendências, né, do ensino e da educação matemática, certo? Então, assim, nós vimos, né, que nos slides anteriores, né, que os conteúdos com a história da matemática, ela traz consigo a reflexão sobre a necessidade humana que a fizeram despertar o conhecimento da matemática, tá certo? Então, aqui nós vamos ver algumas tendências para o ensino da matemática. Então, a educação matemática e o ensino da matemática. Mas o que é educação matemática, né? É uma área de saber, uma outra ciência. Ela se apropria dos aspectos pedagógico e psicológico para estudar os métodos. E o ensino matemático consiste na aplicação dos métodos propriamente constituído, tá certo? Então, é, existe a educação e o ensino da matemática, né? Então, vamos ver aqui algumas tendências do ensino da matemática. As tendências de ensino são diferentes abordagens a serem desenvolvidas em sala de aula. Nós temos a etnomatemática, as novas tecnologias, modelagem matemática, resolução de problemas e história da matemática, né? Então, detalhando cada uma delas, nós vamos observar do que se trata cada uma dessas tendências. Então, assim, nessas principais tendências de ensino, né, como nós vimos há pouco tempo,
Elas são diferentes abordagens a ser desenvolvida em sala de aula. As abordagens, elas são formuladas com a finalidade de proporcionar melhor rendimento ao processo de ensino-aprendizagem. Então, nós precisamos, não dizer que tem uma tendência melhor do que outra, mas nós precisamos conhecer, né, essas principais tendências e saber como aplicá-las, né? Então, ela terá uma plena capacidade para decidir professor, né? A capacidade para decidir qual é o método ideal para cada contexto. E essa tal decisão deve ser pautada pelo nível dos alunos, pelo contexto sociocultural em que estão envolvidos, pelos objetivos a serem alcançados, né? Entre outros aspectos. Existem outras diversas tendências para o ensino da matemática, certo? Então, aqui nós vamos abordar essas que foi citado aqui no slide anterior. Então, assim, a etnomatemática, ela constrói o aprendizado, né, a partir do contexto cultural e social em que o aluno está inserido. Dessa forma, ela visa a valorização e o aproveitamento da cultura do povo local em sua sala de aula. Essa metodologia, ela foi proposta por Biratan D'Ambrosio em meados da década de 1970, né? Então, o D'Ambrosio, ele afirma que para compor a palavra etnomatemática, ele utilizou as raízes tica, matema e etna para significar que há várias maneiras, técnicas, habilidades de explicar, de entender, de lidar e de conviver com distintos contextos naturais e socioeconômicos da realidade. Então, existem maneiras de formas de abordar, né, trabalhar com o conteúdo e o ensino da matemática para os nossos alunos. Então, assim, atualmente, né, vamos passar aqui para as novas tecnologias, né, que é uma outra tendência que nós temos a trabalhar o ensino da matemática, né? Então, nas novas tecnologias, que também é conhecida como mídias digitais, e mídias tecnológicas, se concentram principalmente nos meios digitais de produção do conhecimento. Então, assim, a sua aplicação, ela é muito vasta e tem se tornado cada vez mais necessária e presente nas salas de aula. Então, essa tendência tinha um foco limitado a computadores e calculadoras, porém, com a chegada dos celulares e o acesso às novas ferramentas tecnológicas, né, as, aos tablets, aos celulares, que já está em mãos dos nossos alunos, né, bem acessível aos nossos alunos, independente da idade dos alunos, da etapa escolar ou no meio social em que ele está inserido. Então, boa parte dos estudantes ele tem acesso ao celular. Isso oferece ao professor uma infinidade de ferramentas em uma só. Então, softwares e aplicativos gratuitos permitem aos estudantes, por exemplo, de simular um teodolito ou construir e manusear gráficos de funções de desenhos complexos. Então, uma outra forma, né, a parte que geralmente tem muita dificuldade, que é analisar a forma geométrica. Então, com esses meios, né, que o celular, o tablet juntamente com os softwares, eles ajudam os alunos a apropriarem uma visão, né, com maior facilidade, uma visão espacial,
quando se manuseia objetos geométricos, certo? Então, uma outra tendência no ensino da matemática é a modelagem, modelagem matemática. Ela está associada à problematização, à transformação da linguagem escrita ou verbal na linguagem simbólica matemática. Então, ou seja, ela parte de situação do cotidiano do aluno a fim de gerar uma problematização que culmina na investigação, né? Em síntese, para a modelagem matemática, o processo investigativo para a resolução de uma solução-problema presente em um cotidiano real traz a possibilidade de construir conhecimentos reais e mais palpáveis. Fica com melhor compreensão para os alunos quando se trabalha a sua realidade e a gente pode até aproveitar que tem muitos dos nossos alunos que trabalham, né, informalmente, que eles lidam com isso, ajudando a sua família, e é uma forma de abordar, né, trazer para a sala de aula a sua vivência, né? Então, existem diferentes definições para modelagem matemática. Porém, segundo o Silveira, né, eles apontam que 1200 anos antes de Cristo, né, ocorreu alguns registros que apontam problemas cujas soluções culminaram na elaboração dos primeiros modelos matemáticos, né? Então, com isso, né, foi a criação, por exemplo, de símbolos e do sistema de contagem, né? Que na época, né, nesse período, ele visou os problemas, né, no momento real, e com isso houve a concepção do sistema de contagem, né? Uma outra tendência que temos é a resolução de problemas. O professor precisa não só ensinar o conteúdo previamente, como também estar aberto a observações e pontos de vistas diferentes. Ele deve até mesmo considerar a possibilidade de se deparar com formas inovadoras de resolver problemas, né? Precisa destinar um período para obter um retorno dos alunos. No caso, ele pode realmente vir com um novo contexto, de um olhar, né, que o professor ele pode pegar este olhar desse aluno, esse pensamento desse aluno e observar, né, que está a ponto de receber diferentes formas, né, de modelagem matemática, né, para o caso da resolução de problemas, né? Então, na resolução de problema, a técnica utilizada pelos alunos, né, ele pode utilizar, no caso, com os alunos, né, utilizar a oralidade, o desenho, a dramatização, até chegar à possibilidade de utilizar os critérios formais, imposto pela regra matemática, e com isso o professor ele deve analisar o percurso, né, o percorrido na resolução, que não haja resultados, né, de forma errada, no caso, no contexto do pensamento formal matemático, mas que essa resposta ela está correta, né? Como nós podemos imaginar, poderia levar o aluno a acertar alguns problemas similares, porém nem todos, diante do que foi colocado por algum pensamento para chegar àquela resposta matemática. Então, assim, no slide aqui nós vimos, né, que o professor ele deve analisar o percurso na resolução para que não haja resultados corretos, porém feitos de forma errada, né? Temos também, né, a história da matemática. Nós temos que
esse método de ensino da história da matemática, ela é uma tendência que busca firmar as bases cognitivas do aluno no processo histórico que envolveu a construção de cada tópico a ser estudado. Também ele ensina, né, essa tendência, ela costuma despertar o interesse pela história como ferramenta de ensino. E as atividades históricas podem ser escritas ou visuais, mas precisam provocar a curiosidade do aluno. Não é isso? Então, assim, cada vez mais se busca a contextualização do ensino da matemática. E essa contextualização, ela pode estar dentro do contexto atual, né, do uso e da sua aplicação, como também de tendências históricas matemáticas, baseada nas origens dessa disciplina. Então, assim, essa tendência, né, como nós vimos, ela desperta o interesse o aluno, né, pelo interesse da história como ferramenta de ensino. Então, para consolidar o processo de ensino e aprendizagem apoiado na história da matemática, é necessário realizar atividades centradas nas informações históricas existentes, ainda que sejam lendas. Então, as atividades históricas, né, elas podem ser escritas ou visuais, como nós vimos aqui, né, mas precisam provocar curiosidade, né, do aluno. E essa curiosidade, ela deve estimular o estudante a participar e a conhecer ideias e expressões verbais, ou seja, ele precisa ser o protagonista, né, da experiência. E este processo de construção reflexiva, ela aponta para a compreensão dos fatos observados por meio da formalização concretizada pelos algoritmos sistematizados e fórmulas que devem ser apresentados depois da investigação e da construção do processo. Então, assim, aqui nós vimos, né, que as tendências mais utilizadas atualmente, né, a tendência mais utilizada, né, contudo, existem diversas formas, né? Então, a gente precisa pesquisar mais sobre o assunto e escolher as alternativas que considera mais interessante. Mediante dessas práticas, podem ser aplicadas em conjunto, em nenhuma delas deve ser tornada engessada. Ela deve ser uma ideia que vai auxiliar o professor e o aluno ao longo do processo de ensino e aprendizagem. Então, a educação matemática em seu contexto interdisciplinar. Mas o que é interdisciplinaridade, né? Ele é um conjunto, ele é um conceito relativamente novo, né? E teve início no século passado. E é a coexistência entre duas ou mais disciplinas com o objetivo de unificar ou universalizar o conhecimento, né? Quando se contextualiza um tema, fica ainda mais evidente que as situações reais, né, eles sempre envolvem mais de uma disciplina, certo? Então, conforme as diretrizes curriculares nacionais da educação básica, a interdisciplinaridade propõe a transferência de conhecimento entre diferentes disciplinas, né? Então, assim, essa prática ela deve ser considerada no momento em que o professor elabora o seu currículo anual e bem como organizar cada aula, tá certo? Mas o que seria a transversalidade, né? Então, ela é entendida como uma forma de organizar o trabalho didático-pedagógico em que temas e eixos temáticos são integrados às disciplinas e áreas ditas convencionais de forma a estarem presentes em todas elas, né? Então, a transversalidade, ela difere-se da interdisciplinaridade e complementam-se, né? Então, ambos rejeitam a concepção do conhecimento que toma a realidade como algo estável, pronto e acabado. Então, assim, é que ela está
em constante mutação, né? A BNCC, né? A BNCC também, ela sugere que os temas interdisciplinares levem em conta a cultura, o trabalho e dinheiro, além de questões psicológicas, sociais e políticas. Ela deve envolver temas com os quais alunos convive e conviverá fora da escola. Portanto, a interdisciplinaridade compete à contextualização no que tange ao aprimoramento curricular e pedagógico, colaborando para a formação de um aluno crítico dos temas da sociedade à sua volta. Então, aqui nós temos o que Galileu Galilei ele disse sobre a matemática, né? Ele disse o seguinte, que a filosofia está escrita neste grande livro. Refiro-me ao universo, que se mantém continuamente aberto ao nosso escrutínio, que significa examinar, que se faz minuciosamente, mas que não pode ser compreendido, a menos que primeiro se aprenda a entender a linguagem e interpretar as letras com que foi escrito. Ele foi escrito na linguagem matemática e a sua escrita são triângulos, círculos e outras figuras geométricas, sem as quais é humanamente impossível entender uma palavra sequer dele. Sem elas, ficam-se vagando em labirinto escuro. Então, ele quis, né, o Galileu afirmou, a matemática, ela foi a linguagem utilizada para escrever o universo. Então, ele compõe tudo à sua volta. O que o homem fez foi criar símbolos que as representam. Então, portanto, a matemática pode e deve ser vista desta forma, ou seja, como uma linguagem simbólica utilizada para expressar fenômenos naturais, e sem ela, a vida, né, a sua vida não seria a mesma, certo, pessoal? Então, assim, esta é a forma como Galileu Galilei, ele definiu a matemática, né? Então, nós chegamos, né, aqui para concluir o nosso vídeo, né, nossa videoaula, e agradeço, agradeço a todos. Essa é aqui a nossa referência, que foi utilizado para compor esses slides para o videoaula, né? Foi os parâmetros curriculares nacionais específicas de matemática e o e-book de vocês que consta no seu ambiente virtual. Tenham bons estudos e até a próxima.